E aí, tudo bem? Meu nome é Wesley Mello e nós começamos agora o Eu, Você e as Circunstâncias. Vem comigo! Segunda temporada chegando com o 9º episódio. 9º episódio, e se você tá aí desde o começo, muito obrigado pela companhia. Seguimos firme, aguerridamente, estudando grandes líderes, grandes vencedores da história. Se você está chegando agora, muito bem-vindo. A ideia aqui é a gente discutir um pouquinho alguns personagens sobre principalmente o aspecto de liderança. Então, nós não vamos aqui ficar falando da sua vida ou lá de como ele do seu time de futebol que ele treinava, ou do seu time de basquete, ou da sua ideologia política. A ideia aqui é falar da liderança de grandes personagens. Não tem nenhuma obrigação de ouvir na ordem, então ouve esse episódio aqui tranquilo e depois você volta lá no seu tocador e dá uma olhada nos outros episódios. Vai nos fazer muito feliz você ouvir todos e continuar com a gente aí, seguindo adiante para o próximo episódio. O personagem de hoje é José Alberto Mujica Cordano, ou mais popularmente conhecido como Pepe Mujica. Nascido em Montevidéu em 1935, uruguaio, Pepe Mujica foi o 40º presidente do Uruguai entre março de 2010 e março de 2015. Posteriormente, foi senador, foi ministro, enfim, tem toda uma carreira política aí. Anteriormente a isso, foi militante da esquerda armada do Uruguai durante a ditadura, ficou preso por 12 anos, e o livro que nós vamos usar como ponto de partida é Pepe Mujica, Simplesmente Humano. Para você que está por aí já desde o começo, sabe como funciona. Para você que está chegando, eu já vou explicar. O livro é um ponto de partida, é da onde a gente começa a puxar o fio, mas nós seguimos aí pelo caminho que a gente precisar seguir para explicar um pouquinho sobre o personagem. Então, especificamente sobre o Mujica, além do livro, também o filme A Noite de 12 Anos tem na Netflix, e tem o documentário que eu acho que também tem na Netflix. É o Pepe, Uma Vida Suprema. Então nós vamos usar basicamente esses 3 materiais, mas se precisar recorrer a outros, também vamos recorrer inclusive à memória que surgir durante. Vem comigo e vamos conhecer um pouquinho mais desse personagem controverso, mas sem dúvida um grande líder. Bom, e aí de saída nós vamos recorrer aos tempos de cativeiro do Mujica. Como eu disse anteriormente, ele ficou preso 12 anos, inclusive o nome ali do filme da Netflix é A Noite de 12 Anos, e chama A Noite de 12 Anos porque justamente por conta desse traço que eu vou chamar a atenção aqui. Então, como eu falei de passagem, o Pepe Mujica fez parte da liderança armada de esquerda na época da ditadura militar do Uruguai e eventualmente foi preso, né? Enfim. E quando ele foi preso, uma das determinações então do governo da época foi que ninguém
pudesse falar com Mujica. Não só com Mujica, com os outros que estavam presos ali também. Tá? Então nenhum carcereiro, nenhum colega, eles não poderiam conversar, eles não poderiam falar. E de tempos em tempos, eles eram mudados aí de presídio para que, sob nenhuma hipótese, eles conseguissem criar relações. Tá, e por que eu estou trazendo essa história aqui? Porque isso denota o primeiro traço muito importante do Mujica, que é a retórica, o poder da fala, o poder do discurso. Então o Mujica tinha e tem um poder tão grande na sua oratória, no seu discurso, que permitir que ele falasse com alguém poderia fazer esse alguém se converter ao lado dele. Então perceba que tamanho era o medo de que qualquer carcereiro ou qualquer militar lá do presídio se convertesse para o lado do Mujica e acabasse criando algum tipo de afeto, que a determinação era que era proibido falar com qualquer um deles, né? Não só com o Mujica, como eu disse. Então, perceba o tamanho do poder da oratória do Mujica. Inclusive, no filme e no livro também, isso acaba não funcionando, né? Porque, inevitavelmente, em algum momento, alguém acaba cedendo e aí tem uma história que é contada de um dos diretores de uma penitenciária que estava apaixonado e começou a usar o Mujica para escrever, ajudar ele a escrever cartas lá para sua amada. E então acabou criando um laço, enfim. E posteriormente o Mujica foi transferido aí de cadeia, voltou mais tarde para essa. Mas o mais importante dessa história é isso. José Mujica domina a oratória. Ele tem o poder de converter as pessoas para o seu pensamento através do seu carisma, principalmente através da fala e dos seus pensamentos. Isso se dá, em alguma medida, por ele ser um sujeito muito simples, né, de vida muito simples, tanto no filme quanto no documentário, e em outros, no livro, enfim, em outros materiais. Ele mora ainda na mesma casa, é um sujeito avesso a luxo, tem lá um Fusca. Então, é um cara muito culto, muito inteligente. Então, ele tem realmente esse poder de encantar as pessoas com esse jeito simples dele, mas com grandes conteúdos, né? Então ele é um cara que tem muito conteúdo, mas vive a sua vida simples, e isso é muito simpático a quem ouve, e isso fez com que ele unisse muitas pessoas sempre ao seu redor, tanto militando lá contra a ditadura e também posteriormente quando ele veio a ser o poder, aí se elegendo presidente, depois foi ministro, depois foi senador, e ele sempre foi um cara muito agregador, não só no Uruguai, como de resto para toda a América Latina, que tem sintonia aí com os pensamentos do Mujica. Outro traço que já fica claro para você, e a gente vai usar alguns outros exemplos aqui para denotar isso, é a resiliência do Mujica, né?
Então, você percebeu que ele ficou preso aí 12 anos, foi torturado, sofreu essa tortura aí que talvez seja uma das piores, né? Você passar tanto tempo sem poder falar com ninguém, é uma tortura realmente terrível. E após isso, ele saiu lá da cadeia e, e continuou lutando pelo que acreditava, né? E aí, numa passagem aqui do livro, ele diz assim: nossa recompensa encontra-se no esforço, não no resultado. Um esforço total é uma vitória completa. Então, nesse trecho, ele está falando de algumas lutas, algumas passagens ali de quando ele era deputado e ele era minoria, de como era difícil ele conseguir implementar qualquer ideia que ele tinha e que as coisas não acabavam não funcionando. E perguntado sobre isso, essa foi a resposta, que todo o trabalho, todo o esforço que ele faz não está ligado necessariamente com o resultado, e sim com o processo que isso vai criando para que ali na frente esse processo venha assim produzir um resultado. E trazer isso para o nosso estudo é muito importante porque as pessoas normalmente querem resultados de curto prazo, querem resolver a vida de forma rápida, né? A gente normalmente quer que a gente implemente um processo e que rapidamente ele produza resultado e mude as coisas. E por muitas vezes nós precisamos plantar muito tempo antes de colher, né? E eu estou usando o plantar aqui porque o Mujica tem uma origem de camponês, de fazendeiro, então ele fala muito isso. Que por ele ter essa origem, ele está muito acostumado a levar muito mais tempo num processo de plantar do que efetivamente de colher. Então, essa é uma lição importante porque, principalmente nos tempos mais modernos, hoje em dia, tudo é muito rápido, né? Tudo é muito automático, tudo é muito ligeiro, né? Tudo é online e isso vai criando em nós uma necessidade de que tudo aconteça assim, né? Então a gente acaba tendo acesso a muita informação, a muito conteúdo, e no momento que qualquer situação acaba funcionando num processo mais lento, isso vai nos frustrando. E para as gerações mais novas, isso ainda é mais acentuado, né? Porque você imagina que se você pegar aí, talvez lá na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, onde a internet está começando a funcionar, e se você queria baixar uma música, você colocava ali, levava 2 horas, 3 horas, 4 horas para baixar uma música. Hoje você vai ali no seu tocador de áudio, aperta o play e sai tocando no teu celular, no meio da rua, enfim. Então as coisas hoje são muito mais rápidas. Mas alguns processos, principalmente de mudança de cultura, e no caso era uma mudança de país, mas a gente está trazendo para o nosso mundo, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de processo, uma mudança de produto, uma mudança de equipe. Isso às vezes requer um tempo maior, um processo maior, e o Mujica, em vários momentos, nos ensina isso. Ter convicção no que se está fazendo e ter a paciência de plantar, ainda que o resultado não apareça de imediato,
confiando que o processo é bem feito, a causa é justa, então que lá na frente o resultado vai aparecer. Bom, e um traço do Mujica que não tem como não trazer, a gente já acabou falando de passagem, é o aspecto da simplicidade, né? E esse aspecto da simplicidade a gente também pode falar dele quanto o exemplo, né? Porque o Mujica, ele é o típico caso do cara que pratica o discurso, né? Então ele é um cara que pratica a vida, prega uma vida simples, sem tantas riquezas, sem tantas propriedades, enfim, e ele vive isso. E aí, para além de concordar ou discordar da ideia, o ponto que eu quero pegar aqui é esse ponto, o da coerência, o de praticar o discurso que se faz, porque isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. Uma coisa é você dizer que como pensa que as coisas deveriam ser, e outra coisa é você olhar para a sua própria vida e você não conseguir praticar aquilo que você prega. Então o Mujica, ele consegue isso. Então se você pegar uma frase aqui, eu vou pegar: a pobreza não vem pela diminuição das riquezas, mas pela multiplicação dos desejos. Então, para ele vem de uma escola lá que encontra amparo, inclusive, em alguns ramos aí da filosofia, que todo problema deriva do desejo. Que se a gente não desejasse tanto, não teria tantos problemas, porque o desejo é frustrante, porque você sempre está desejando mais e aí você nunca está lá muito satisfeito com o que tem, e isso cria uma corrida quase infinita que, em alguma medida, te leva inevitavelmente ao sofrimento. Voltando a dizer, aqui não implica em a gente concordar ou não com o discurso. Mais uma vez, o ponto que a gente quer pegar é: esse é o discurso, esse é o que ele prega, e ele de fato vive assim. Né? Anda lá com seu Fusca, mora numa casa muito simples, até em alguma medida meio bagunçado, assim. Um cachorrinho vira-lata dorme ali debaixo da cama. Então, se você vê ali tanto o filme quanto o documentário, você vai ver cenas como essa, né? Toma aquele café naquela xícara de ferro, enfim, um cara muito simples. Então, ele prega a simplicidade, vive com simplicidade, e isso desperta nas pessoas ao redor dele uma vontade de segui-lo. Então, toda essa volta é para chegar nesse ponto. A gente está tratando de liderança. Então, se quem está ao seu entorno percebe que de fato você acredita naquilo que você está dizendo, que você pratica aquilo que você está dizendo, a chance de você angariar as pessoas ao seu redor, ela cresce. Porque se você é uma pessoa que diz para os seus funcionários: é importante acordar cedo, e chega todo dia, meio-dia no escritório, talvez isso vai soar estranho. Se você diz para os seus funcionários: o importante é você estar com os seus familiares, e aí cobra que eles trabalhem das 7 da manhã à meia-noite, também vai parecer estranho.
Se você diz para os seus funcionários que a sua empresa é uma família e trata eles diferente disso, isso vai aparecer. Então, o que eu quero dizer é que não tem problema, ou tem menos problema, você ser coerente com os seus pensamentos e com o que você acredita, do que você tentar fantasiar uma coisa que vai ficar nítida para as pessoas. Então, você ser o que você é, se você preza propriedade, bens materiais, acredita que o dinheiro traz sim felicidade, por que não? Ter dinheiro vai fazer. Então você deve dizer isso e praticar isso de forma que efetivamente as coisas, o discurso e as ações conversem. Então, o intuito de trazer ao debate o Pepe Mujica vem muito dessa situação de ele ser um cara que prega a simplicidade, uma vida simples, mas ao contrário de muitas pessoas que fazem isso, ele realmente vive isso. Então ele é um ponto até um pouco fora da curva, porque a grande maioria que prega isso não consegue viver isso porque o luxo, o dinheiro, o conforto, ele é muito sedutor e a gente tem a tendência de acostumar e querer isso e tudo bem também, né? Tem uma passagem no livro do Mujica, onde ele encontra o presidente Lula e, e o Lula tá lá de terno, gravata, terno de marca, eu não sei, não lembro se era Armani, ou enfim, ele tava com uma roupa de marca lá e segurança e tal. E o Mujica olha pro Lula e fala assim: Lula, você está diferente. Nós não somos assim. Nós não precisamos destas coisas. Então esse não é Pepe Mujica, que tem aí 83, 87 anos, agora me fugiu, mas está vivo. É um cara que prega a simplicidade e vive a simplicidade, um poder de oratória fora do comum, uma capacidade de resiliência notável, uma capacidade de ter dado a volta por cima e no resumo da sua vida está muito por baixo, muito por cima, no meio termo, preso, solto, presidente de um país, senador, ministro, líder do Mercosul, ele foi presidente do Mercosul, enfim, é uma pessoa que quis fazendeiro, colono, plantador, enfim, professor. Então, Mujica é dessas pessoas que transitaram em todos os níveis possíveis dentro de uma só vida e conseguiu se manter sendo a pessoa que era. E por isso merece a nossa admiração. E são tempos difíceis e eu tenho que dizer, não importa se você concorda com a ideologia que ele pratica ou não, mas que uma vida que percorre tantos caminhos e se mantém uma linha é digno de admiração. Voltaremos em outros episódios com pessoas de outras ideologias também. Mas o importante aqui é Pepe Mujica tem uma vida admirável
sobre o aspecto de liderança. E não era outro nosso objetivo que trazer esse personagem aí quase que folclórico da América do Sul. Pesquise, vá atrás, conheça um pouco mais. É uma história digna de ser conhecida. Muitas vezes nós conhecemos mais a história da Europa ou dos Estados Unidos do que aqui a história da nossa vizinhança. E Pepe Mujica é um personagem da história da América do Sul que merece ser estudado e conhecido. E aí depois você concorda ou não concorda, enfim, pega a parte boa, joga a parte ruim, enfim, faz o que de certo se deve fazer com tudo. Se estuda, se aproveita o que se acha útil, e se não se aproveita o que não se acha tão útil. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, que essa meia hora tenha valido a pena, que te tenha deixado curioso para estudar mais, ir lá ouvir os outros episódios e que você possa nos dar o prazer de voltar semana que vem, onde estaremos novamente, eu, você e as circunstâncias. Um abraço, fique bem e até mais.